Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, sabendo que depende de você utilizar essas informações. E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todos que nos acompanham também e interagem com a gente pelas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente. É @hajacerto. Você é sempre bem-vindo. Gente, hoje a gente está aqui para falar de um mal que a humanidade permanece nele, que é a procrastinação. A gente trouxe aqui uma grande amiga, seja bem-vinda, é a Ângela. Ângela, conta um pouquinho o que é a sua experiência nisso. A Ângela, gente, trabalha com essa parte quântica também. Então é um mundo à parte, né, Ângela? Isso. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Aldrin, e eu vou falar um pouco sobre a teoria quântica, a qual é a minha especialização, e a procrastinação. Por que a teoria quântica? Porque eu sou especialista em física quântica, eu fiz toda a parte do estudo, da física, eu sempre trabalhei em universidades, e eu trabalhei com matemática pura nas engenharias. Depois eu passei para física quântica, eu fui estudar na Alemanha, aí então eu fui para Munique mesmo para entender a física quântica, e depois eu passei para consciência quântica, para perceber se realmente a consciência quântica faz sentido. Como o nosso corpo é formado por átomos, então não há dúvidas. Se alguém ainda tem dúvidas que se isso realmente... Se a física quântica ela só pode ser aplicada às tecnologias, não, o nosso corpo é formado por átomos. Então, faz sentido que a lei da física quântica seja aplicada ao nosso corpo. E isso é interessante, gente, e uma coisa interessante que eu estava conversando com a Ângela, por que ela foi para a Alemanha, né, que é o berço da física quântica, né? Sim. E simplesmente tinha um cara lá, né? Um tal de Einstein, né? Albert Einstein. Ela foi buscar resgatar essa informação na fonte, gente. Olha que legal isso. Então isso é o diferencial. Quando você quer conhecer alguma coisa, depende do esforço que você está colocando para obter resultados. Tem gente que fica aí vitimizando, porque eu não tenho acesso à informação. Gente, você está aí na internet, que tem de informação boa aí, tem informação ruim também, mas o que tem de informação boa é muita coisa. O que você precisa dosar? É seu tempo. É como você vai fazer isso, como você vai buscar essa informação. Então, Ângela, e vem cá, e o que... Deixa eu criar uma dúvida antes. Resolver uma dúvida antes. O que leva as pessoas a procrastinarem? Então, muito ainda é cultural, porque as pessoas, como a própria ciência, né, ela não se dedicou tanto a essa teoria, então as pessoas, todo mundo, o mundo inteiro, as pessoas elas não sabiam como elas poderiam não procrastinar, né? Então as pessoas pensam, é cultural, é mundial, não é só no Brasil. Eu sei que em avaliação de educação PISA, o Brasil está entre as últimas colocações, mas mesmo assim é mundial. Até 1980 não se podia falar sobre a consciência quântica, era proibido. E isso fez com que as pessoas... Era caça às bruxas, né? Inclusive, né? Isso fez com que as pessoas não soubessem de verdade o quanto que elas poderiam mudar as suas vidas. Procrastinar, quando a gente fala em procrastinação, é não fazer, eu não faço. Então, as pessoas elas não sabiam que nós somos onda partícula, então nós somos onda, nós somos como um canal de rádio ou televisão, é onda, né? Então, como isso é onda, então o nosso corpo também, nós temos um campo eletromagnético, ele varia de 5, 6, 7 metros, e nós devemos abastecer o nosso campo. E no momento que a pessoa ela fica procrastinando, quando ela não tem metas, quando ela não muda a sua vida, na verdade as pessoas não sabiam. Mas agora que nós já sabemos, agora está na hora da gente começar a mudar, ter metas e mudar os hábitos.
Porque quando eu fico procrastinando, eu vou deixar isso para amanhã, eu vou deixar isso para a semana que vem, vou deixar para o ano que vem. Não, a gente pode fazer hoje. Porque um hábito, ele leva um ano, mais ou menos, para que o nosso cérebro, ele crie um caminho neural mesmo e que ele fixe o hábito. Então, a gente precisa começar hoje. E esse hábito, ele é de autorresponsabilidade. E a partir do momento que você identifica um problema, e aí você quer realmente resolver, você tem que focar na solução e não no problema. A gente sempre está falando isso aqui. E o que é legal? Quando você foca na solução, aí você vê o que você precisa mudar. Gente, qualquer mudança, por que ela é traumática? Por que ela gera transtorno? Porque você fica resistente a ela. Começa a entender que a única constante do universo chama-se mudança. Então, quando acontecer uma mudança na sua vida, assume aquela mudança, entra de cabeça e faz aquilo se transformar. Porque se você ficar brigando, essa mudança vai acontecer. Você só está atrasando esse momento e você está perdendo seu tempo. Você falou, Ângela, um negócio muito interessante, que é o seguinte: a gente é frequência. Né? E esse campo magnético, por exemplo, como é que funciona quando, por exemplo, eu estou invadindo o seu campo e você está invadindo o meu campo aqui, nesse patamar de 5 metros, vamos falar assim. E como é que é isso? Como é que é essa troca energética nesse momento? E outra coisa, e isso que fala assim, pô, eu não fui na cara daquela pessoa. Ah, mas você conhece ela? Não, nunca vi. Né? Eu entrei no campo dela e tive uma certa rejeição. Isso tem a ver com isso? Também não. É que, na verdade, como nós temos uma frequência que pode ser medida facilmente hoje em dia, quando nós nos deparamos com uma pessoa que tem uma frequência diferente, às vezes nós não temos a sintonia, né? Porque nós estamos no mesmo campo, em 5, 6 ou 7 metros, mas a frequência está diferente. E quando a frequência está diferente, a gente não tem muito contato com a pessoa, porque entram na nossa vida as pessoas mais ou menos da mesma frequência, mas nós cruzamos por N pessoas diferentes e nem sempre a gente simpatiza com a pessoa, porque a gente está em frequência diferente. Olha só, já viu aquele ditado que os opostos se atraem? Então nem sempre, né? Porque a frequência, quando ela não bate, ela não tem como ter sintonia, não é isso? As pessoas falavam isso enquanto que elas não tinham conhecimento sobre as leis da física quântica. Então se falava que os opostos se atraem, mas tem muitas frases que não estão tão corretas, estão caindo por terra. Né? Algumas delas assim que nós escutávamos, eu escutava dos meus pais, e que não fazem sentido, mas eles não têm culpa nenhuma. Eles não tinham esse conhecimento. É o entendimento que eles tinham na época, né? É o entendimento que eles tinham. Então, eles falavam aquilo que eles aprenderam dos pais deles e das gerações anteriores. Mas agora a gente já sabe, essa explosão das tecnologias, na verdade, tudo veio por causa da física quântica. Sim. Não, e aí aquele negócio, os opostos se atraem, gente, quando fala isso, é o seguinte: eu gosto de azul, ela gosta de rosa. Então, são cores opostas, mas se atraem nesse sentido. Mas quando a frequência não tem uma sintonia, uma sinergia, aí existe uma repelência natural, né? Então, assim, você não vai se sentir bem. Isso acontece, inclusive, com ambientes, porque o ambiente tem a frequência dele também. Então, quando você chega em determinado ambiente que você não está se sentindo bem, é porque a sua frequência não está em sintonia com aquela frequência ali. E isso tudo, como é que eu trago isso agora? Bom, nós entendemos que é o seguinte: a procrastinação é o ato de não fazer. Isso. Né? Mas eu sou expert em desculpas, né? Então eu tenho desculpa para tudo. Aquela brincadeira que a gente estava conversando. Seja bom em desculpas e não vai ser bom em mais nada. Então, assim, eu acabo arranjando uma justificativa por que eu não estou fazendo. E depois, é muito doido isso, né? Depois eu sofro porque eu não fiz. Né? Exatamente. Então, assim, é um problema que eu estou me causando para mim depois reclamar desse problema. Na física quântica, como é que eu posso identificar isso quando eu estou procrastinando? E aquele negócio, e quando o universo não quer que eu faça alguma coisa? Por exemplo, eu estou com um projeto para fazer e demanda tempo, demanda investimento, enfim. Como é que eu vou analisar que eu tenho que ter resiliência para isso construir, sem ter persistência, né, sem dar murro em ponta de facas, me achar o melhor caminho possível, ou não? Aquele projeto não é para mim, eu tenho que desistir daquilo.
Entendeu? Então, assim, e aí, nessa dúvida, eu acabo na insegurança procrastinando. Eu acabo sem ter o poder de decisão, eu fico aguardando o que eu vou fazer. Como que eu posso identificar isso e usar a física quântica para me ajudar nisso? Quando as coisas estão dando errado. Quando você quer algo e aquilo não acontece. Porque tudo tem uma frequência. Tudo tem uma frequência. E quando eu quero algo, tipo assim, eu quero uma Porsche. A minha Porsche, ela tem uma frequência. E para que eu tenha ela, eu preciso subir a minha frequência do corpo, do campo eletromagnético, e para ter a Porsche. Senão eu não tenho, porque tudo está em uma onda, e é uma frequência. E para que eu comece a identificar quando as coisas começam a dar muito errado, a baixa frequência não cocria, né? Então, tipo assim, se eu estou muito com medo, culpa, ódio, raiva, quando eu dou a culpa para todo mundo, né? Eu, às vezes eu mesma... Se a culpa é minha, eu passo em quem eu quiser, né? Sim. Então, quando as coisas começam a dar errado, eu quero algo e eu não consigo, é porque a frequência está baixa. E a questão é minha, tipo assim, o que eu estou pensando e sentindo, tá? Pensamento mais sentimento é emoção, que é igual à frequência. Não é que a gente consegue aumentar a frequência assim tão rapidamente. É possível, só que é aos poucos que eu vou subindo a frequência. Então, a mudança de hábitos, na verdade, outro item também, o caminho neural, né? Por que eu fico procrastinando? Porque eu não tenho caminho neural daquela meta que eu quero chegar. Espera aí, isso aí eu quero abordar mais especificamente, que isso é muito importante. Deixa eu só fazer um complemento, é o seguinte. Então eu tenho que ser merecedor daquilo. Porque na hora que eu me coloco na frequência da Porsche, que a gente está citando, eu me torno merecedor. Sim. Né? Aquele negócio, é eu estar preparado para receber aquilo. E aí vale a pena então eu começar quando a gente fala da cocriação, eu imaginar eu tendo uma Porsche já, por exemplo. Sim. Né? Vale a pena eu ir lá, então, sentar numa Porsche, ver a energia dela, me contaminar de certa forma com aquela energia, para me conseguir levantar. Lógico, essa energia, gente, essa frequência que se muda é através do nosso cérebro, do nosso coração, é do nosso ser, né? Então, assim, não é simplesmente assim, eu estou vendo a Porsche ali, peraí que eu vou sintonizar, né, na frequência dela. Não é assim. Você tem que fazer esse trabalho. E depois que você aprende a fazer isso, fica automático. É o tal do hábito. Né? Você começa a desenvolver, aí é aquele cara que tudo que põe a mão vira ouro. Porque ele entrou na frequência. É aquele cara que lança um negócio na internet e gera milhões. Então, ele entrou numa frequência agora que ele não sabe nem explicar. E o grande erro de muitos mentores aí é que ficam querendo explicar isso aí que eles não entendem. Eles não sabem, eles simplesmente estão na frequência e eles não sabem como que eles chegaram ali, né? Mas ali agora eles vão surfar essa onda que é maravilhosa. Voltando agora para os caminhos neurais. Isso aí é fantástico, porque o nosso pensamento é realizado através dos neurônios também, não é isso? Das conexões ali, dos sinapses e tudo isso. E você estava me explicando que tem momentos que essas conexões estão isoladas, então você não tem uma condutividade muito interessante ali. E aí, como é que funciona isso? Me explica isso melhor. Então, para você criar um novo hábito, ou também para aumentar a frequência, ou para materializar, na física se fala em materializar, né? Como é onda partícula, então eu preciso materializar. Existem várias técnicas que levam não se sabe o tempo que a gente leva, mas como a parte do cérebro, são neurônios com neurônios, eles conversam entre si, que formam sinapses, e quando eu não tenho um caminho neural, tipo assim, um exemplo, eu não sei dirigir um carro, então eu não tenho na minha mente, os neurônios, eles não têm esse caminho. Eu sempre digo que o nosso cérebro, né, e o coração, o intestino, onde tem os neurônios, na verdade o corpo todo tem. Isso, gente, eu vou deixar até um card para vocês aqui. A gente teve um programa fantástico
com o Dr. Bactéria e o Dr. Hugo, a gente falou inclusive disso aí, desses 3 cérebros. O Dr. Hugo, inclusive, trouxe isso pra gente, os 3 cérebros, né? Que eu achei que só tinha 2, eu descobri o terceiro. E a gente viu na pandemia também, a gente viu que coração tem neurônio e tudo isso aí, né? E isso é imprescindível pra gente. Desculpa te cortando, mas era importante eu citar isso aqui para trazer para vocês aí informação mais ainda para você aprofundar nesse assunto. Então, voltando a como a gente cocria algo para elevar a frequência também, e para criar um caminho neural. Porque o neurônio conversa com o neurônio, como eu estava falando antes, quando eu não sei dirigir um carro, eu começo a fazer a primeira aula para dirigir o carro. Eu vou criando um caminho neural. É como se fosse uma mata e tem os caminhos e é fácil. Por que as pessoas ficam procrastinando? Elas ficam procrastinando porque é mais fácil, é como se fosse uma mata e lá sempre os neurônios conversam entre si já o caminho que eles conhecem. E para sair da procrastinação e para ter uma meta alcançada e para aumentar a frequência, eu preciso fazer novos caminhos para aquilo que eu ainda não tenho e que eu quero. Então, criar um caminho novo é difícil. É por isso que as pessoas preferem a zona de conforto, porque você precisa criar novos caminhos neurais. E isso é novo. Como quando você não sabe dirigir um carro, você começa a dirigir. Só que depois que você aprende a dirigir, você vai por todos os lugares, você nem lembra o que você fez, você já dirige automaticamente, porque já tem os caminhos neurais, e o neurônio conversa com o neurônio, e ele já sabe, então aquilo já é automático. Então é por isso que mais ou menos, a gente leva um ano mais ou menos para criar um novo hábito. E isso é interessante, porque é o seguinte, aí tem 2 coisas que eu quero ver com você. Beleza, um neurônio conversa com o outro. Tem gente aqui que um neurônio dele é chinês, o outro é japonês, eles não falam de jeito nenhum, tá? Aliás, eles até conversam, mas nenhum entende o outro, né? E aí, gente, o que acontece é o seguinte, quando você trabalha esse caminho neural, que você cria isso, que você cocria, é aquele negócio. Então, aquela informação que eu falei, de eu sentar na Porsche e sentir aquele carro, aquela frequência, é importante para mim criar esse caminho neural também, né? Você pode fazer isso todos os dias com tudo, né? Você pode experienciar, então, sim, isso já se vendo naquilo. Isso, é uma das técnicas que você faz o tal do filminho, né? Você todos os dias, porque na verdade nossa mente, ela não sabe o que é mentira e o que é verdade. Ela não sabe a diferença. Então, se você todos os dias, você tem uma meta e começa a visualizar, fechar os olhos, visualizar, sentir com emoção, né? Porque está muito no nosso coração, é o sentimento mais o pensamento, e a emoção, que é igual à frequência. Então, quando você começa a sentir, como se você já tivesse. Então, você sente o cheiro do carro, você entrando no carro, você dirigindo o carro, você, usando o exemplo da Porsche agora, né? E vendo os documentos do carro, pagando o carro e tudo mais. E todos os dias, cheiro, cor e sentir, ter a emoção. Quanto mais vezes você faz, mais rápido a sua meta é alcançada. Existem outras técnicas também. E isso é interessante, porque quando você começa esse padrão, você começa até a trocar a sua roupa. Ah não, essa roupa que eu estou andando rasgada não combina com o Porsche, eu tenho que mudar. A garagem lá de casa, eu tenho que mexer nela. Então você começa a fazer alguns trabalhos paralelos que vão te conduzir aquilo. Porque na hora que você acredita, por exemplo, sua Porsche está na rua, você tem que guardar ela na garagem. E agora? O que você vai fazer se você não se preparou? Sua Porsche está na rua, você não sabe dirigir. E agora? Não adianta, você tem que fazer uma preparação para você ter isso. Então essa cocriação é importante em todos os sentidos. E a partir do momento que, por exemplo, você falar assim, olha, eu já vou comprar minha Porsche, já está cocriado, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar numa autoescola. Isso reforça a sua Porsche. Sim. Porque na hora que você tira a sua habilitação, o seu cérebro está assim, olha, ele está no caminho, ele tem que trazer a Porsche para ele aqui. E, gente, o universo, a frequência, ela vai trabalhar em cima da frequência que você está emanando. Se você vai trabalhar na frequência de escassez, você não vai receber nada, porque o universo vai te devolver escassez. Então você tem que começar a trabalhar na frequência que o universo, que você quer,
para de pensar no problema e começa a pensar na solução. Isso é a grande sacada. Quando você faz isso, porque tudo que você foca faz crescer. Aumenta. Né? Aumenta, né? Então, se você foca no problema, o seu problema vai ficar cada vez mais difícil de resolver. Então, começa a aparecer um problema, vê a solução para ele, elenca ali as soluções e foca nelas. A que crescer mais, você aplica e resolve o seu problema. É simples assim. A gente tem um negócio, Ângela, que eu falo o seguinte. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou com ele todos os pecados da humanidade, exceto esse aqui que eu guardei aqui. E na hora que está me acontecendo uma coisa boa, eu arranco o pecado e falo assim, ó, eu não sou tão merecedor assim não. É a tal da autossabotagem. Então você tem que cuidar muito da sua mente, cuidar muito do que você está pensando, cuidar de com quem você está conversando, o que você está ouvindo, o ambiente que você está vivenciando. Lembra que a Ângela falou aqui que para você cocriar, se você quer uma Porsche, senta lá na Porsche, vai lá visitar, enche o saco do cara que vende Porsche todo dia. Todo dia esse cara está aqui. Ele vai criar uma amizade para você e daqui a pouco ele está fazendo um financiamento da Porsche para você. Então é simples assim, que você começa a fazer isso, você começa a transitar nisso ali. Daqui a pouco você não consegue mais andar no Fusquinha que você vem andando, porque o seu carro é a Porsche. Porque o seu cérebro já entendeu isso. E quando o seu cérebro entende que ele começa a entrar nessa frequência, o universo vai responder para você exatamente isso. Gente, não existe mágica. Existe aplicação. Isso é ciência. Faça, mas faça com certeza. Não adianta você pegar aquela nota de $1, encher ela de 0 depois do 1 e colar no teto do seu quarto lá e todo dia você acorda e olha para aquilo e tal. Eu tenho que ficar milionário, bilionário. Não, não é assim. Começa a cocriar. O que o bilionário faz? O que ser bilionário vai me proporcionar? Eu vou poder ajudar outras pessoas? Você consegue ajudar alguém sem ser bilionário. Então começa a fazer isso já, que você está mudando a sua frequência, você está direcionando para isso. Tô certo ou não? Isso mesmo. É isso mesmo? Ângela, ok, eu entendi agora que eu tenho que trabalhar essa frequência. Eu entendi que a procrastinação é não fazer, né? Eu entendi que o universo, quando ele está me negando alguma coisa, eu tenho que realmente repensar aquilo ali, né? E aí, gente, fica um alerta para vocês. Não é para sair desistindo de tudo, não. Encontrou uma dificuldade, desisto. Os adolescentes têm muito disso hoje. Qualquer dificuldade, eles falam assim, não, vou desistir, vou parar de fazer isso. Então, tem que ter resiliência, que é diferente de persistência. Então, começa a trabalhar isso em você, para que os seus projetos sejam grandes. E você falou um negócio interessante, que é o seguinte, quando eu falo com meus mentorados ou numa palestra sobre sonhos, eu sempre falo o seguinte, o seu sonho tem que ter cor, cheiro, você tem que vivenciar ele. Se o seu sonho é a Porsche, não, e outra coisa, seu sonho tem que ser grande. Seu sonho não pode ser uma camisa bonita que você viu na loja. Isso não é sonho, isso é objetivo. O seu sonho tem que ser grande, tem que ser sonho da vida, para você dedicar. É aquele sonho que te faz acordar todo dia pensando nele. Te faz levantar e ter garra para você correr atrás, para você alterar a sua frequência, pensando nesse sonho. Isso é imprescindível. E aí eu sempre brinco, você tem que ter cheiro, cor, tem que ter sabor até, você pode até passar a mão, passar a língua na Porsche, você vai ver que gosto que tem. Não é isso? Tem todo esse sentido, porque aí você está alterando sua frequência, né? Sim, mesmo que, como ele disse, o Aldrin falou, a meta ela deve ser elevada. Então, mesmo que hoje as pessoas, eu não tenho aquilo, também não importa como você vai chegar até. Esse trabalho é do universo mesmo. O que importa é que a gente faça a meta, e como você falou, quando você tem um problema, para de pensar no problema e foca na solução, porque a solução aumenta e a sua frequência aumenta. E quando você tem uma meta, começa a fazer, começa todos os dias. Tipo assim, não vai levar muito tempo, mas como o Aldrin também falou, precisa ter a carteira de motorista, a gente precisa fazer algo para que isso aconteça, né? Porque da mesma maneira, na Porsche é alguém que fala, a gente escuta tantas pessoas falando tantas coisas, porque o outro consegue, eu não consigo. Uma pessoa que fala assim, e eu sempre falo isso nas minhas palestras também, as pessoas querem viajar para o mundo, querem ir para todos os países. Como eu gostaria de viajar, conhecer todos os países do mundo. Mas se você vai ver, elas não têm nem passaporte. Se elas não têm passaporte, como que
querem dizer ou pensar que o outro viaja para todos os países e a pessoa não consegue, se não faz nem o mínimo que é o passaporte. E como você disse da Porsche, tirar a carteira de motorista. A gente também precisa fazer algo, porque a nossa mente, já que estamos falando da mente humana, ela vai entender que você já está fazendo algo, está no caminho, está no caminho. E a gente também precisa ter gratidão pelos micro-resultados, porque às vezes as pessoas elas não têm gratidão, não. E é muito importante isso, que é o sentimento. E pensar também, eu consigo ir fazer algo, não ficar procrastinando, porque se eu ficar procrastinando, eu não vou conseguir nunca mesmo. E tem gente, Ângela, que vai fazer o seguinte, mas é porque não está do jeito que eu queria, eu quero bem feito, aquele negócio da pessoa ser perfeccionista. Gente, faça do jeito que você pode fazer hoje, faz a versão 1.0, depois melhora, faz a 2, a 3, a 10, a 20, e vai fazendo versão do seu sonho, e vai melhorando aquilo que tem. Você não tem a Porsche ainda, mas começa a visualizar essa Porsche e começa a direcionar. Daqui a pouco você comprou uma BMW, você está no caminho, você está seguindo para a sua Porsche. Entendeu? Então isso é imprescindível. Ângela, quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente está caminhando para o final do programa. Eu sei que você trabalha com isso, você dá palestras e tal. Eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve e deixar suas mídias sociais para o pessoal entrar em contato, interagir com você. Eu tenho o Instagram, que é o @AngelaWilges, Angela WILGSS, meu Instagram. E eu tenho a mentoria dos livros, né, porque eu tenho 6 livros sobre a física quântica mesmo, e eu tenho a mentoria dos livros, eu ajudo as pessoas a escrever seu livro. Que bacana. Gente, vai lá e pergunta, eu sei que tem um monte de gente aí querendo mais informação, querendo, como é que eu mudo minha frequência, né, eu não quero ser vítima, sabe? Então, assim, isso já é um bom caminho. Você identificar que você está sendo vítima e você querer mudar isso, já é uma mudança, já é um grande passo. Mas o resto depende de você. Não adianta, o que vai te levar daqui até o objetivo que você quer, é toda a caminhada, é toda a jornada que você vai fazer. Não é só o primeiro passo. O primeiro passo é muito importante, desde que ele esteja no caminho certo. Não adianta você querer ir para lá se eu der o passo para cá. Então eu tenho que dar o passo certo para o destino que eu quero. Então, essa parte de cocriação e tudo isso, né, Ângela? É melhor o feito do que o perfeito. Então, as pessoas, às vezes, elas enxergam a meta alcançada da outra pessoa, mas elas não começam, porque elas não começam a fazer algo porque elas acham que elas precisam fazer tudo completo. Não, a gente precisa começar. A gente começa. E na medida que a gente vai começando, as coisas vão melhorando. E no fim, às vezes nós achamos que é impossível conseguir algo. Nós precisamos apenas começar a fazer. E na medida que nós fazemos o caminho, os micro-resultados, daqui a pouco a gente chega no impossível mesmo. E tem um negócio que eu gosto muito, é o seguinte, como é que você traz alguma coisa do impossível para o possível? Primeiro, você tem que trazer ele por provável. Então, você tem que pegar o seu sonho, que é impossível, e transformar ele no provável. O que é isso? Uma estratégia, não sei o que e tal. Como é que você chega naquilo? Do provável, ele vai para o possível. Então, você nunca vai trazer do impossível para o possível direto. Não existe essa mágica, porque ela depende da sua mudança. E se sua mudança não acontecer pelo provável, ela não vai seguir em frente. Não é isso, Ângela? É isso aí. Tem que fazer, não procrastinar. É isso aí. Ângela, muito obrigado pela participação aqui, foi fantástico aqui, a gente depois vai combinar de vir mais vezes, porque esse assunto é assim, é extenso, né? É futurístico, na verdade, a teoria quântica é futurística. Mas é para aplicar agora, gente, é na sua vida agora, não deixa para o futuro não, é no presente, né, Ângela? Mas gratidão, Aldrin, pela participação e pelo convite. Que bom. Gente, a gente vai direcionando para o final de mais um Papo Coach, e a gente agradece todo mundo aqui que nos acompanhou, pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso muito obrigado. E todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais, @AjaCerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente e segue lá também a Ângela nas mídias sociais dela, que tem muita coisa interessante lá. E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo programa pela internet. Um grande abraço
Tchau.